E aí, gestor e aí, gestora? Nesse vídeo nós vamos fazer um esquenta para a Semana Pedagógica. Uma semana totalmente dedicada aos grandes pensadores da educação. De segunda-feira, dia 7 de junho, a quinta-feira, dia 10 de junho, nós vamos receber grandes profissionais da educação para poder conversar sobre as ideias de autores como Jean Piaget, Rudolf Steiner, Maria Montessori e Paulo Freire. Se você ainda não se inscreveu para a Semana Pedagógica, clica no link da descrição desse vídeo e faz já a sua inscrição e vem fortalecer a sua formação em educação. Nesse esquenta de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre Jean Piaget, os pilares que compõem o pensamento desse autor e da escola construtivista. Mas antes disso, bora para a vinheta. Antes que eu me esqueça, para produzir esse vídeo, eu usei alguns artigos que eu vou deixar linkados aqui na descrição. Então vamos lá. Jean Piaget foi o nome mais influente do campo da educação durante a segunda metade do século XX, a ponto de quase se tornar um sinônimo de pedagogia. Não existe, entretanto, um método Piaget. Ele próprio gostava de frisar isso. Ele nunca atuou como pedagogo, mas, antes de mais nada, Piaget foi um biólogo que dedicou a sua vida a submeter à observação científica rigorosa o processo de aquisição de conhecimento, pelo ser humano e particularmente pelas crianças. Dos estudos das concepções infantis de tempo, espaço, causalidade física, movimento e velocidade, Piaget criou um campo de investigação que ele próprio denominou de epistemologia genética. Isso é, uma teoria do conhecimento que é centrada no desenvolvimento natural da criança. Segundo Piaget, o pensamento infantil passa por 4 estágios, desde o nascimento até o início da adolescência, quando a capacidade de raciocínio é atingida. São os estágios sensório-motor, entre os 0 e 2 anos, pré-operatório, entre 2 e 7 anos, operatório concreto, entre 7 e 11 anos, e operatório formal, entre os 11 e 12 anos, e daí por em diante. Mas antes, vamos dar uma olhadinha em cada um desses estágios. No primeiro estágio, sensório-motor, que acontece entre os 0 e 2 anos de idade, tudo se dá pelas sensações e pelos movimentos da criança. O que coopera para que ele ou ela se desenvolva seus primeiros esquemas de ação, aparecem os reflexos básicos dos bebês que mudam conforme a maturação do sistema nervoso e a interação com o meio, ainda não envolvidos as representações mentais e pensamentos. No próximo estágio, segundo estágio pré-operatório, entre os 2 e 7 anos de idade, a criança começa a desenvolver sua capacidade simbólica, não dependendo exclusivamente das sensações e dos movimentos. Ela passa a distinguir o que é significante daquilo que é significado. Ou seja, ele passa a entender o que são imagens, o que são palavras, o que são símbolos e o que é o conceito por trás disso. Só para dar um exemplo, é nessa faixa etária que a criança vê a mãe saindo com uma bolsa, vê a mãe com uma bolsa na mão e entende que a mãe vai sair de casa. Ela passa a associar essa imagem da mãe com uma bolsa com o significado de sair de casa. No próximo estágio, operatório concreto, que acontece entre os 7 e 11 anos de idade, a criança começa a pensar de forma lógica. No entanto, a criança ainda precisa do auxílio da realidade concreta. Ela consegue desenvolver o pensamento reversível, sai do pensamento transdutivo e começa no pensamento indutivo. Como assim? Ela interioriza uma ação e a previsão do resultado que vai do particular para o geral. Ela passa a associar esses eventos de causa e consequência. A criança também abandona o pensamento egocêntrico e passa a pensar o mundo de forma sociável. Dessa forma, ela percebe que existem regras que se aplicam a todos e tenta compreender o pensamento dos outros e também expressar seus próprios pensamentos. No último estágio, que se inicia por volta dos 11, 12 anos, encontramos os adolescentes, que utilizam um raciocínio hipotético dedutivo. Elabora, testa suas hipóteses, alcança a abstração e entende que a linguagem é de importância extrema, pois com ela que ela poderá formular hipóteses e pesquisas. As descobertas de Piaget tiveram um grande impacto na pedagogia, mas, de certa forma, demonstraram que a transmissão do conhecimento é uma possibilidade limitada. Por um lado, não se pode fazer com que a criança aprenda o que ela não tem condições de absorver. Por outro, mesmo tendo não vai se interessar a não ser por conteúdos que lhe façam falta em termos cognitivos. Isso porque, para o cientista, para o Piaget, o conhecimento se dá por descobertas que a própria criança faz, um mecanismo que outros pensadores antes deles já haviam intuído, que ele submeteu à comprovação prática. Vem de Piaget a ideia de que o aprendizado é construído pelo aluno, e a sua teoria que inaugura a corrente construtivista. Educar para Piaget é provocar a atividade, isto é, estimular a procura do conhecimento. O professor não deve pensar no que a criança é, mas no que ela pode se tornar. Muito legal esses conceitos, mas como é que é uma escola construtivista na prática? Na sala de aula, nada de mesas arrumadas simetricamente e as carteiras em geral são em círculos. Os professores
não ficam somente de frente para os alunos, e muito menos no alto, em algum tipo de palco. A professora circula pela sala, ou dá aula com os alunos em círculo, e observa como cada um assimila o conteúdo e chega ao aprendizado. Também há muitos trabalhos em dupla ou em trio. O aluno é permanentemente acompanhado e a avaliação, embora seja por notas, é entendida como um processo contínuo. Na escola construtivista, avaliações por provas também existem, mas são sempre elaboradas pela própria professora da classe e têm um peso menor que o ensino tradicional. Diferente do que se acredita, na escola construtivista, o conteúdo aprendido em sala de aula é proposto pelo professor, não fica a critério da criança. Normalmente, na escola construtivista, não há um aluno aprendendo matemática enquanto o outro aprende português. A sala de aula é um espaço de regras e um funcionamento de convivência. O superliberalismo pedagógico é um dos mitos que existem em torno a esse modelo de educação. Então, o que você achou dessa teoria, da teoria construtivista de Jean Piaget? Esse é apenas um dos autores que a gente vai estudar. Amanhã vai ter mais uma edição do nosso Esquenta, falando um pouquinho sobre Maria Montessori. E claro, na semana que vem, a gente vai falar sobre todos os autores, tendo ao lado aqui grandes especialistas. Clica no link da descrição e se inscreve na Semana Pedagógica.